Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e tô aqui ao lado da pessoa mais extraordinária, linda, incrível dessa galáxia, minha esposa querida, Morena Alemande. Ele adora me deixar sem jeito. Tem que falar a verdade, tem que ser dita, né, cara? Obrigada, amor. Você tá bem? Eu também tô, graças a Deus. Antes de apresentar esse cara animado que tá aqui com a gente, meu irmão, eu já vou te falar uma parada que é pra você já se inscrever aqui no canal da gente. Se inscreve, ativa a notificação nesse sininho que tá aí para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeo novo. Porque sempre tem conversas muito boas nessa mesa e você não pode ficar de fora do que tá rolando aqui. Aí você faz isso e como é bom, você não vai deixar parar em você. Você já manda para outras pessoas, compartilha com alguém, comenta aqui o que você tá achando, porque a gente tem que interagir. Beleza? E agora sim, nosso irmão, que bom que deu certo você tá aqui hoje com a gente. Pois é, você vê, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe de onde vem, Pois é. nem pra onde vai. Eu também não sabia que ia estar aqui hoje. Mas estamos aí. Surpresas boas, gente. Caldix. Sério. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra mesmo poder chegar numa cidade e já ser contactado e poder ser convidado para sentar numa mesa onde a gente compartilha ideias, a gente se afia, a gente se desafia e a gente se inspira, né? Uns aos outros. Pô, Depois de 2 anos, estou aqui, ó. Pois é. Na Lume, igreja, novamente. Mas não pode ser de 2 em 2 anos, né, gente? Não, por favor, tem que encurtar encurtar. esse gap aí. Parece que a gente tá em outro país, né? Nem parece que é só ali no sul, né? Pois é, cara. Pois é, a gente tem que se ver mais, cara. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô com dor no pé, com dor no joelho, com dor na cadeira. Você veio aprontar aqui no Rio, né, cara? Você viu só, cara? Eu e mais 3 amigos, a gente fez uma travessia ontem de Petrópolis a Teresópolis e o Rio de Janeiro, como a gente nunca viu, ele é mais lindo do que dizem. Como a maioria dos cariocas nunca viram. Nunca viram, porque cara. foi 2.200 metros de altitude ali na Pedra do Sino e 30 quilômetros em 10 horas. Caramba. Total, deu 11 horas até lá debaixo do parque, né? Você estava falando que é um trajeto que normalmente a galera faz em 3 dias. Vocês fizeram em 10 horas. O cultural é 3 dias, né? Só que a gente não gosta de ficar carregando carga, então a gente gosta de ataque, coisa rápida, entendeu? Ficar montando barraca, desmontando barraca, passa perrengue. Hoje já tá chovendo, a gente estaria lá tudo molhado. Pois é. Mas a gente gosta de ataque. Lá no sul, na verdade, a gente tem uma cordilheira de muitas montanhas lá e a gente sempre sobe. Sim. Então, nos últimos 6 meses, a gente subiu 2 vezes já a maior montanha do sul do Brasil lá, Qual Pico é? do Paraná. Que maneiro. Então, normalmente o pessoal sobe em 7 horas, na última vez a gente se desafiou e fez em 4 horas e 10 a subida. Caramba. Então, Uau. o pessoal lá tem sebo nas canelas, como a gente diz no sul. Eu tenho muita vontade de conhecer Urubici, lá em Santa Catarina, né? Maravilhoso. E tem um pêndulo lá. Cara, isso Não, é o Urubici gostoso. tá lindo demais. Que maneiro. E, Cal, eu já quero falar uma parada aqui. É que tua igreja é muito doida, né? Porque a galera se reúne dentro do cinema e tem uma outra galera que se reúne num lugar que na frente tá escrito como é que é? Centro diplomático? Uma coisa assim que não tem nome de igreja, que é pra ninguém ir. Centro diplomático, uma igreja que não é pra qualquer um. Até o Felipe Valadão ficou chateado quando ele viu lá meu corte. Ele até escreveu ali, então manda pra Lagoinha, que Lagoinha não pode tudo, mas pra todos e não sei o quê. Na verdade é bem simples, né? A gente fez uma igreja que ela filtra o disfuncional. E realmente isso é um câncer na igreja de Cristo, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Então não existe um bom costume que sobreviva uma má companhia. Uhum. E quando a gente faz uma igreja para qualquer um, é por isso que a igreja ela sempre é um gráfico cardíaco, né? Ela tá bem, bom, entra um picareta na igreja, desestabiliza a congregação toda, vem um escândalo moral, vem um escândalo financeiro, vem um abuso infantil, alguém dá em cima da tua esposa, e a gente parece que é obrigado a tolerar essa disfunção social. E aí quando a gente vai biblicamente falando, a gente vai ver que a igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Então a igreja ela só se reconhece naqueles que são renascidos, porque é o corpo místico de Cristo. Uhum. Todo o resto é fora do corpo. E aí, já estamos entrando no assunto aqui, né? Uhum. Mas a igreja perdeu a capacidade de ser igreja fora da igreja. Por isso a gente criou um evento que a gente chama de igreja, Sim. para o meu amigo trazer as pessoas para o culto, para o pastor ganhar ela para Jesus. Por quê? Porque você perdeu a capacidade de ganhar a pessoa para Jesus lá no teu trabalho, Verdade. lá na tua faculdade. Uhum.
ficar terceirizando essa responsabilidade, Isso. né? E aí a gente precisa entender que é o contrário. O caminho a gente precisa levar Jesus para a cidade, não trazer a cidade para a igreja. Caraca, muito bom. E aí quando Jesus ele é entregue para a cidade, eu costumo dizer que uma pessoa ela nasce de novo, salvação cria identidade. Então ela é uma nova pessoa. Sim. Nessa nova pessoa tem uma nova natureza. E a primeira saudade que essa nova natureza tem é de comunhão. Uhum. Então a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é, viu, aonde que você vai na igreja? É. Aí você pode até falar, não vou te levar na igreja. Não, pelo amor de Deus, eu vou junto com você na igreja. Porque essa pessoa nasceu de novo, tem um espírito nela que clama por comunhão. Sim. E aí quando ela chega na igreja, a experiência dela é outra. Porque ela já veio nascida de novo. Uhum. Então hoje eu tenho uma igreja que é no cinema, que a gente chama igreja no cinema porque somos nós indo lá no cinema fazer um culto, que é para qualquer um. Então esse culto, a gente ora menos em línguas, a gente é mais humano do que divino. Mais fácil das pessoas até se Isso. identificarem. Ele não entender o que fica tá nas acontecendo, pirofagia né? Sim. que o evangelho tem, Aham. né? Que é a manifestação dos dons. Tal. Sim. A gente vai para um culto de 1h30, louvor, palavra e um convite para salvação. Nesse culto lá a gente respeita todo mundo. Por quê? Porque é num lugar público. Uhum. Então a gente respeita tudo. O adúltero, o imoral, o homossexual. Só que quando a gente vai lá na CHF, aí todo mundo lá tem que respeitar a gente. Porque lá é privado. Lá é um lugar nosso. Lá é uma comunidade dos que creem. Então lá a gente é tolerância zero com tudo que a Bíblia diz. Então, imoral, o adúltero, o homossexual, né? Nessa congregação aqui não tem mais homossexual. Por quê, Cal? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E eu não quero que meus filhos cresçam tendo referências de pessoas que não sabem nem definir o próprio sexo. Sim. Aham. Que lá na frente pode se tornar o grande herói, né? Ah, o tio Beto, o tio Beto. Aí meus filhos tudo cresce apegado com o tio Beto. Quando eles crescem, eles descobrem que o tio Beto é beta. Uhum. Isso dá um choque na cabeça das pessoas. E vamos ser honestos, a homossexualidade virou um assunto que parece que é proibido Pois falar. é, isso. né? Exatamente. Só que o Estado é laico e cada um cuida da sua, né, do seu zíper, do seu botão. Então, lá em casa eu cuido dos 4 botõezinhos que eu criei, Aham. porque eu me encontrei nessa igreja. Em 2019 eu estava numa igreja que eu olhei assim e falei, meu Deus, olha o que eu criei. Caramba. Então é uma igreja que você mesmo dirigia. Em 7 anos de igreja eu estava no meio de um lamaçal, de um pântano cheio de crocodilo. Cara, que loucura. E aí um dia eu peguei, juntei 20 líderes, empurrei minha mesa na minha garagem e falei assim, ó, eu não sei o que vocês são, mas a minha igreja vocês não são. Porque se eu fundei essa igreja e toda a igreja tem o DNA do pastor, vocês não têm o meu DNA. Então a minha igreja é eu, a Aline e as crianças. Vocês não sei o que vocês são. Só ali tinha 3 casamentos homoafetivos Caramba. e 2 adultérios severos Que isso, irmão. de dois pastores, né? E tá tudo bem. Cada um tem seus problemas. Só que eu não sou obrigado a pegar a tua lepra e trazer para minha casa. Sim. Né? Perfeito. Problema a gente isola e trata. E trata, isso aí. Agora a gente não fala assim, não, ó, o cara é leproso, a gente não pode ser preconceituoso. Põe ele no meio do povo aí. Não. Por isso que igreja não é hospital, né? Maldita a hora que a gente aprendeu que igreja é hospital. Isso aí. Igreja é a embaixada do reino de Deus. Já pensou pegar uma embaixada e trazer todos os doentes da cidade para a Faz embaixada? sentido. Porque aqui é o ponto, a gente confundiu igreja com o evangelho. O evangelho é para todo mundo. O evangelho é para qualquer um. O evangelho é para os doentes. Muito bom. A igreja não. Sim. Só que as pessoas nem sabem qual que é a diferença de evangelho e Isso igreja. aí. Então é tudo igreja. E esse lance da galera ir até a igreja, ao invés da igreja, isso é uma mentalidade de um outro tempo, né? A gente vê que João Batista, ele batizava no deserto e as pessoas iam até ele. Aí Jesus vem batizando no meio da cidade onde o povo estava. É. Né? Então, enquanto as pessoas iam até João Batista, Jesus ia até as pessoas. Isso. E aí muda as expectativas. Sim. Quando você vai até as pessoas, você espera pouco delas. Uhum. E é interessante, Jesus ele ensinava na sinagoga e pregava pelo caminho. Ele não ensinava no caminho, ele pregava no caminho. Caminho era o lugar do evangelho. Sinagoga era o lugar de educação, discipulado em casa. Aí você vai ver a igreja apostólica de Atos, eles compartilhavam de casa em casa e perseveravam no templo na oração. Sim. A casa e o templo.
E aí o que eu percebo hoje? Hoje as igrejas, elas são movimentos desprovidos de igreja. Então a Lagoinha, com certeza, é um grande movimento, mas tem pouca igreja ali dentro. Bem pouca igreja. Até os pastores sofrem de solidão. Caramba. E várias outras grandes igrejas, porque aquele culto de domingo ali não é igreja. Aquilo ali é um evento evangelístico, um movimento, aquilo lá é uma ação social, aquilo lá é pregar pelo caminho. Entendi, é evangelístico. Aquilo ali é para todo mundo. Sim. Só que Jesus, quando ele falou para a adúltera, vai, não peques mais, ele não levou ela para casa. Por quê? Porque ele não era obrigado. Uhum. E a gente hoje cresceu no evangelho que você tem que pegar a adúltera e traz para casa. É verdade. Não vou trazer ninguém, não. Meu pai já fez isso. Como é que é o filtro, na verdade, para passar da... Muito bom. Lá no movimento, na Igreja do Cinema, a gente prega 3 coisas só. Fé, amor e esperança. Ali não é para ser ensino, não é para ser... Ali a gente não recrimina a pessoa, a gente não fala do que não importa. Sim, dentro do cinema. Dentro do cinema. Uhum. Então é fé, amor e esperança. Você vai pregar, eu quero pregar sobre finanças. Qual perspectiva? Fé, amor e esperança. Qual delas? Porque é você indo até as pessoas. Porque a boa nova, tipo, o que importa é que vem primeiro. O que importa? Nascer de novo. Sim. Então a gente quer que a pessoa primeiro tenha batismo de amor, tenha um encontro com a esperança, que ela tenha uma revelação de fé. Por isso que a pregação lá é meia hora. Aí, na CHF... Aí faz apelo. Só faz apelo. Todo domingo lá tem apelo. Muito bom. Porque não é igreja lá. Aham. Olha que ridículo. A gente reúne a igreja para fazer apelo para a igreja. É, verdade. O ponto que a gente não faz igreja é que se a gente fosse igreja de Cristo mesmo, não precisava fazer apelo. Sim, isso. Entendeu? Não faz sentido então, nenhum. o próprio fato de a gente todo culto fazer apelo e ficar comemorando que alguém nasceu de novo, está mostrando que a gente não está fazendo igreja. A gente está fazendo cruzada. A gente está fazendo ações evangelísticas. Isso aí. E aí, na CHF, tem 3 valores ali, que é integridade, influência e governo. Então, a gente tem uma expectativa na CHF. Primeiro assim, na CHF é 20 por 80. 80% é comprovado que 20% das pessoas são responsáveis por 80% dos resultados de uma empresa, de uma casa, de uma família, de uma igreja. Caramba. Só 20%. Uhum. Pense assim, você tem um time de 10 pessoas trabalhando com você. 2 delas, no fundo, são responsáveis por 80% dos resultados. Uhum. Todas as outras são coadjuvantes ali. Sim. Tá? E aí eu entendi essa lógica. O diaconato é 20%. E o povo de Cristo, a igreja de Cristo, é 80%. Uhum. E aí eu criei uma igreja pro diaconato. Muito bom. Então, para você entrar na CHF aqui, você precisa servir. E CHF é Christian House Fellowship, não é isso? É Central House Fellowship. Central, isso. A Casa Central de Comunhão. Porque é mais do que uma igreja. Uhum. É um centro comunitário. Na verdade, ali é uma casa apostólica. Ali a gente pega o dinheiro e dá para quem está passando necessidade. Ali a gente interfere num casamento que está tendo um problema severo. Ali eu vou visitar o cara no hospital. Ali, porque chega uma hora que a igreja no cinema ela se tornou tão volumosa que eu tinha 400 voluntários ao redor do Brasil em 10 cidades do Brasil. E aí ela implodiu. Por quê? Porque ela cresceu sem estruturação. Sim. Então eu fundei o culto. No primeiro culto veio 250 pessoas lá em 2013. Aí nunca mais parou de vir menos que isso. Foi indo para 300, 400, 500. Aí a gente chegou no maior cinema do Paraná, que era 500 e poucos lugares. E aí dali, em 1 ano e meio, a gente estava em 3 campos em Curitiba. Em 1 ano e meio. Caramba, muito rápido. Mais de 150 voluntários na época que a gente chamava. E daí, quando deu 1 ano e meio, abriu Floripa, daí foi Guarulhos, Ponta Grossa, e foi abrindo. Tudo pela internet. Tudo um movimento inocente, sem vínculo financeiro. E meu coração era um só. Era trazer essas pessoas que estavam desacreditadas com a igreja, mostrando para elas que é possível fazer uma igreja para o futuro, uma igreja que converse com o não crente. Sim. Que não seja um lugar estranho. Né? Uma igreja... Porque os perdidos... eles só se encontram a partir da identificação que eles têm com a nossa humanidade, não com a nossa divindade. Perfeito. É na nossa humanidade que os perdidos eles vão ter identificação do evangelho. Perfeito. Só que numa humanidade que é diferente da deles. Sim. Né? Porque humanamente eu sou fiel à minha esposa. Uhum. Só que eu sei que isso é um fruto do Espírito. Aí ele olha e fala, cara, mas como é que você consegue ser fiel à tua esposa, cara, 17 anos? Como? Porque ele vai olhar o resultado dele e fala, eu não consigo. Uhum. Ele vai falar, pô, eu sou um cara descontrolado nas minhas finanças. Como que você nunca
foi descontrolado. E aí é nessa vida humana cotidiana, e aí que eu entendo que os resultados é a nossa maior doutrina. Você quer convencer alguém, não discuta a doutrina, discuta resultados. Perfeito. Né? Porque Resultado é inquestionável, pô. você crer certo, o resultado é certo. E que evangelho é esse? Que a gente cresceu no perrengue, mano. Você cresce no evangelho que dá tudo errado. Tá endividado, as contas da igreja ficam atrasadas, o casamento tá desajustado, o filho mais velho já tá usando droga. E aí eu aprendi uma coisa, um evangelho que não é poderoso o suficiente para manter os teus filhos nos caminhos do Senhor, não é o evangelho de Jesus. E um dia eu gritei isso na cara do meu pai. Eu sou o filho mais novo de 7. Caramba. E já estava vendo meus 4 primeiros irmãos se desviando. Caramba. E eu tinha 18 anos e eu fui para cima do meu pai e falei, cara, é o seguinte, ó, pare com essa conversa aqui, ó. Porque meu pai era muito, muito rígido, tradicional. E pelo seu nome, Karl Dietz. Meus pais são alemães, missionários do Brasil. Meu pai foi expulso 5 igrejas. Expulso não, né? Perdeu o emprego, né? Naquela época, ele era funcionário de igreja, com 7 filhos. Então a gente era em 9 em casa. E aí meu pai sempre viveu aquela montanha-russa, né? A casa da igreja, o carro da igreja, o salário da igreja, a escola da igreja, os amigos da igreja. Você perdeu o emprego, você perdeu o carro, a casa, os amigos, a escola e o salário, tudo num dia. Caramba. 5 vezes meu pai passou por isso. Que louco. Caramba. Não, ontem eu tava conversando com um amigo, que é isso. Nossa, é um café esquema gostoso, hein? bom, né? Queria agradecer o cafezinho aqui. Tem mais. Se precisar, a gente providencia mais. E Já deixou do lado. Seu. Ah, eu vou querer. Teu já esfriou, né? É? Ah, mas o... Cara, café bom não precisa ser quentão não, né? Nossa. Mas eu tava conversando com um amigo ontem, cara, que o esquema dele era esse aí. É esse aí ainda, né? De igreja, né? O cara é funcionário de uma igreja. E aí ele discordou em alguns pontos, porque tem uma galera que coordena como as coisas vão funcionar. E aí ele discordou e falou, então tá, então você não pode mais colocar os pés na igreja, você e sua família, durante um determinado tempo. Imagina. E ele falou, pô, mas como assim? Eu sou pastor, não posso negar. Não, você não pode. Pô, mas lá tá aberto, é essa questão, lá tá aberto para adúltero, para prostituto, para tudo, para viciado. E eu que sou pastor, não posso ir com meus filhos. O que eu vou explicar para as minhas crianças, né, cara? Religião é uma piada. Você nunca vai encontrar alguém sério que leve a religião a sério. Qual que é o maior erro que eu fiz 7 anos da minha vida, quando eu fundei a igreja? Que eu pregava xingando a igreja. Eu falava, a igreja, as igrejas, as igrejas. Quando estava querendo me referir à religião. Aí eu entendi que a religião usurpou a palavra igreja, igual os homossexuais querem usurpar a palavra casamento. Não existe casamento homossexual. Nunca vai existir. Casamento é um par, não é uma dupla. Assim como não existe igreja na realidade da religião. Nunca vai existir. Sim. Só que pensa que a maior religião do mundo, sabe qual é? Cristianismo. A segunda, sabe qual que é? Hinduísmo. Terceira, islamismo. Eu achei que islamismo tivesse Pois acima. é, Né? também. Acho que é hinduísmo. Caramba. E aí, colocaram o cristianismo na mesma prateleira do que 2 outras Sim. coisas. Sim. Porque o evangelho não é uma coisa. Nós estamos competindo com coisas... Isso, colocaram... Por quê? Porque tem toda ponte. Você tem semelhanças. Sim. É igualzinho, as práticas. Só mudam, né, os interesses. Exatamente. E o dia que eu entendi que o corpo vivo de Cristo não tem nada de religião, por isso que eu sou há 11 anos pastor voluntário na minha igreja. Por quê? Porque eu não vou viver disso. Porque isso não é minha profissão. Perfeito. Perfeito. Se ninguém me pagar, eu vou continuar fazendo. É isso. Porque não foi alguém que me pediu para fazer. Eu nasci para isso. Amém. É isso. Essa é vocação. Porque fazer por dinheiro, que era para fazer por amor, isso é a profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição, né, cara? Isso. E aí é mais do que até por amor, é por natureza. É o passarinho voar. Ele voa por amor? Não, ele voa por natureza. Nasceu ele voa. pra isso. Né? Eu nasci para isso. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, então eu posso ganhar dinheiro. Pode. Como? Pelo método mais antigo. Trabalhando. Trabalhando, é isso. E aí quando eu falo que pastor tem que parar de ser pastor e começar a trabalhar, eles ficam muito bravos comigo. Só que eu tô falando uma coisa boa para eles, porque foi bom para mim. Eu tenho 6 atividades econômicas hoje. O salário que eu ganho hoje, nunca eu ia estar ganhando pastoreando uma igreja. Exatamente. E se eu tivesse ganhando para pastorear uma igreja, eu ia estar me sentindo indigno.
Não, e sem... Porque não dá tanto trabalho uma igreja para ganhar tanto dinheiro. Uhum. E sem essa questão também do comprometimento. Daqui está vindo o meu sustento, eu tenho que lidar ali com algum status, porque senão eu perco meu sustento na minha casa. Então deixo de falar o que eu deveria falar, falo o que eu não deveria falar. Por isso meu pai foi dispensado 5 vezes, porque meu pai ele não pregou doutrina. E toda igreja tem uma doutrina, essa é a maldição. A gente não é doutrina, a gente tem um reino. Esse reino tem uma mensagem, esse reino tem uma realidade. Nós não temos doutrina, quem tem doutrina é religião. Por isso que eu digo, se religião fosse boa, não existia mais de 10 mil. É verdade. Só que eles descobrem que é ruim e criam mais uma. Daí descobrem que é ruim, na tentativa de criar uma coisa boa, criam uma próxima. E o desafio hoje é a gente não cair nesse laço, que a gente rapidamente vira uma religião de novo. Isso. Uma denominação. A igreja no cinema virou isso. Caramba. Uhum. E aí quando eu fui fechar a igreja do cinema, imagine, eu fui para um sabático lá em 2019, que meu plano de vida, eu faço a cada 7 anos um ano de sabático, né? Eu vou fazer 5 na vida, eu já fiz 2, né? Trabalho 7 anos e fico um ano off com a minha família em outro país, em outros países, e aí quero marcar meus filhos, quero dar tempo para eles, foco para eles, marcar a infância deles, para que eles cresçam e nunca lembrem que eles foram filhos de um pastor que não dava tempo para eles. Então eles não têm essa desculpa mais. E aí a partir disso, eu falei, Deus, já deu a igreja do cinema, deu pra cabeça, mano. Não, e olhando de fora, tava perfeito, né? Não, tava bombando. Gente chegando. A gente tinha um hangout, né? A gente tinha um hangout que a gente reunia mais de 2.000 pessoas no maior teatro da cidade. Que isso, loucura. Em 2 anos de igreja. 2.000 pessoas, assim, os pastores tudo maluco na cidade, as pessoas loucas, falando, cara, é libertinagem, é doutrina da libertinagem, essa graça que eles estão pregando, lá pode tudo, lá blá blá blá. Meu nome ficou mal falado no Brasil inteiro. Caramba. Pastor mesmo do sistema, ele me conhece pelo nome. Falou Calditz, ou ele me ama ou ele me odeia. Como a maioria deles está no sistema, na religião, a maioria me odeia. E eu quero que eles me odeiem mesmo. Caramba. Eu não permito que eles me admirem. Inclusive, pelos atos que eles fazem. Uma coisa que eu nunca falei, mas uma vez um amigo meu me alertou, quando viu que a gente estava se relacionando. Ele falou, cara, cuidado com o Cal. É sério. As coisas que ele fala. Sério. Eu não entendo nada do que ele fala. Aí eu falei, cara, interessante. Sério. Quando as crianças entendem e o teólogo não, eu acho que então o Cal tá indo num caminho muito bom, cara. Isso aí. E eles não sabem que eu tenho 120 anos de evangelho dentro da minha casa, né? Meu avô foi um pioneiro do evangelho no Brasil, em 1927. Provavelmente seus avós e tataravós se conheciam, então. Ah, mas dele talvez na Alemanha, né? Aqui foram enviados pela missão alemã. Eu sou a 5ª geração, né? Ah, é? Meu tataravô, bisavô, avô, pai, sou eu aí. Meus avós foram enviados pela missão luterana e iniciaram o movimento da igreja luterana no Brasil. É que o luterano é muito forte lá no sul, né? No sul. E meu avô, ele fez mais de 300 grupos domésticos a cavalo no Vale do Itajaí, ali na região de Santa Catarina. Aí depois disso, ele serviu 45 anos no Brasil, com ajuda humanitária, com o evangelho. Meu pai veio, depois disso, assumiu o ministério do meu avô. Meu pai era também 7 irmãos. Meu pai assume esse ministério, serve mais 45 anos no Brasil. E eu assumo, dos 7 irmãos, eu assumo o ministério do meu pai, com 18 anos. Então hoje eu, meu pai e meu avô, a gente faz a mesma coisa com métodos diferentes. Por quê? Porque meu pai se revoltou contra o meu avô, falou, pô, não é bem assim. Meu avô é bem luteranão, meu pai já saiu fora daquilo ali. Uhum. Só que aí meu pai ficou muito confuso. E aí meu pai se machucou muito, foi muito ferido pela religião. E aí eu peguei e vazei do meu pai. Por quê? Minhas irmãs usavam véu. Olha. Não podia usar calça. Eu um dia fui no encontro de homens da igreja lá com 15 homens. Meu pai fez eu voltar para dentro, colocar calça, porque eu estava indo de bermuda. E aí meu pai, desgostoso de tudo, no final ele voltou para ser marceneiro, comprou uma chácara de 11 mil metros quadrados no Boqueirão, bem no centro da cidade. E ali ele começou a recolher as pessoas da rua. E mais de 8 mil pessoas moraram com a gente. Todo tipo de disfunção. Dentro social, da sua casa? Dentro da minha casa. Seus irmãos, tudo criança? A gente era uma comunidade de 50 pessoas, 9 da minha família e 40 malucos. Malucos. É gente da sarjeta. Meu pai trazia para casa. Cara, que doideira. Aidético, sifilítico, canceroso, traficante, prostituta, homossexual, travesti,
Tudo. Eu lembro dos nomes, o Fabiano, o Rui, o John, o Dionísio, o Miguel. Mãe solo com crianças, criança disabled, criança especial. Tudo. Nesse contexto, mais de 5 crianças nasceram ali, entre os amores dos internos ali, sabe? Um deles subiu a montanha comigo ontem. É mesmo? Legal. Caraca. É um dos meus obreiros hoje lá. E aí, eu vi meu pai tentando mudar as pessoas com a lei. Não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, tira. Se pudesse, meu pai arrancava a tatuagem dos caras com um caco de vidro, assim. Ó. Ele só não arrancava o que não saía. Tatuagem, se meu pai visse esses piercing no teu nariz, mano... Já era. Não, ele já ia te dizer assim, isso aí é falso profeta do diabo, eu não sei o que. Mas já falaram isso pra ele. Mano, Já. não, e meu pai viajava forte, que eu olhava tudo aquilo assim. Aí eu desconfiava, né? Porque enquanto você é criança, teu pai é o herói. Sim. Com 17 anos eu comecei a fazer as pontes. Pô, fulano ficou 15 anos com a gente aqui e voltou pra cocaína. Ciclano ficou 12 anos aqui e voltou pro bar. O outro... E eu constatei que 20% dessas 8 mil pessoas viraram alguma coisa melhor do que elas eram. Os outros 80 terminaram tudo no buraco. Mas vocês moraram nesse lugar até qual Era uma chácara dessa aqui, ó. Eu morei dos 4 até os 21. 2 anos antes de casar. Porque daí eu saí na mão com meu pai. E aí fui morar sozinho, fui morar fora. Eu me desliguei do ministério do meu pai. Eu mandei uma carta me desligando, ó. Eu era o último obreiro em casa. Oficialmente. Meus irmãos já tinham vazado. Em 98, minha irmã mais velha, ela sofreu ali algum não sei se o que aconteceu ali entre ela e uma das internas ali. Era Maria do Socorro o nome da pessoa. Era o nome do demônio lá em casa. Falava em Maria do Socorro, todo mundo ficava com raiva dela. Eu não sei o que ela fez, meu pai colocou elas numa meia água para morar junto e falou, você vai cuidar da Maria do Socorro. Ela é endemoniada, é possessa, blá, blá, blá. Uma mulher de uns 40 anos com a minha irmã de 16. E eu não tenho certeza, minha irmã nunca me contou, mas eu acho que minha irmã foi abusada por essa mulher. Por quê? Porque com 16 ela deu uma revolta que ela pegou e foi para a Alemanha, com 18, e falou, tenho ódio de ser filha de pastor, nunca pedi para ser filho de pastor e, enfim... Caramba. Apareceu grávida. Que doideira. Do meu sobrinho. De um moleque de 16 anos, 2 anos mais novo que ela. Quando meu pai soube que a filha dele, com 18, estava mãe solteira na Alemanha, meu pai ficou um mês enlutado dentro de casa. Foi gol contra. Aí ali eu criança, vi meu pai naquela situação, aí meu irmão foi lá e engravidou a namorada. Também lá no rolê lá. Aí meu pai ficou ruim de novo. Aí meu outro irmão e minha outra irmã. Aí a irmã que era mais, né, que cantava comigo na igreja, estava fumando na escola. Eu olhava aquelas incoerências assim dos meus irmãos, né? Essa é a vantagem quando você é mais novo. É igual viajar num Boeing, né? Você senta lá na última poltrona, você sabe tudo o que aconteceu naquela viagem. Quem levantou, quem sentou, quem passou no banheiro, quem pediu mais vinho, quem... E eu estava num lugar privilegiado da vida que eu olhava tudo. Eu olhava aquela loucura, meu pai tentando salvar o mundo e perdendo os filhos pela porta do fundo. Caramba. E aí, quando eu fui entrar nessa loucura de meter o louco também, eu pensei, não, peraí, eu vou cortar meus pulsos esperando que o outro morra? Negativo, eu vou atacar o outro. Aí eu fui pra cima do meu pai. Falei, não, vou explodir essa porcaria aqui. Se a religião é tão de verdade, tão letal, que eu vi meus irmãos mesmo. Meus irmãos confusos. Minhas irmãs, meu irmão passava a noite na noitada. Eu nunca vou esquecer, meu pai mandou ele, acorda que vai ter culto. O cara não tava aguentando acordar. A noite foi boa. Meu irmão, meu pai pegou um cabo de vassoura e foi sentando o cabo de vassoura na cama. Meu irmão deitado e... Levanta, vai. Deu 1 hora depois, meu irmão tava cantando no culto. Crentinho, pô. Exalando algo. Mano, aquele dia eu falei, para tudo, para tudo, essa incoerência aqui. Era uma loucura. Cara, agora, mas sua história é uma prova
de que o que define minha vida não é o que acontece, Não é. o que eu faço a partir do que Isso aí. acontece. O que você faz com o que aconteceu com você. Porque você podia se vitimizar, falar, cara, é porque meus pais isso, minha história Eu tinha aquilo, todos os motivos. né? E você, hoje, veio sua família, cara. Sua família é uma prova de que dá pra consertar, né, cara? A forma como você lida com Eu a sua casa. ressignifiquei tudo. Inclusive a educação dos teus filhos, né? Tudo. Que eu acho muito exato. legal. Eu sou inconformado. Quando eu vejo as coisas sendo incoerentes, eu tenho um problema com a justiça. Tudo que é injusto para mim me confronta muito, assim. Eu tive que fazer uma libertação há um ano atrás. Uma irmã da igreja chegou e falou: e aí, pastor, vamos tratar essa ira aí? Aí na hora eu falei: vamos? Não, eu soltava uns palavrão no púlpito e tudo. Agora já não é tantos palavrão. Já é bem menos. Eu brinco que é palavrão cinza, né? Não é nem preto nem o branco. Tem o palavrão branco, preto e eu só falo, eu vou até o cinza. Né? Mas nem isso eu deveria falar mais. E aí ela orou comigo e foi numa libertação. Aquela libertação neusitioca. E ela, no final ela falou: pastor, como é que você ainda tem inocência para tocar uma igreja? Caramba. Porque todas as histórias que ela ouviu ali, tudo que eu ouvi, né, com meus irmãos, das pessoas com a gente, roubando a gente, minha mãe agredida por maluco da rua, meu pai cobrindo, privilegiando as pessoas, porque eles eram os doentes e a gente era os sãos, e meu pai tinha, né, cuidar. Meu pai nunca vi ninguém amar em vida tanto quanto meu pai. A gente xingava ele de tongo, de trouxa, cara. Outro dia um cara loqueou lá, deu uma voadora aqui na nuca da minha mãe. E a gente queria arrebentar o cara, meu pai não deixou. E era meia hora antes de um culto, de domingo de manhã. Que a gente morava tudo junto na mesma chácara, num lugar igual esse. Você imagina que agora eles saem dos buracos aqui dessa chácara e vêm pro culto. Era assim que a gente crescia no culto assim. Minha igreja era essa. Eu não tinha a igreja do retiro, dos jovens, dos adolescentes, da noite de chocolate. Era um retiro, Era né? a igreja dos malucos. A igreja dos malucos, que eles nunca iam embora. Terminou o culto, pessoal. Vocês vão pra onde? Vamos ficar por aqui mesmo. Tô em casa. Quando eu levava ali nos primeiros dias, eu trazia ali assim, o sofazão tudo furado, aquelas, né? O forro tudo zoado. E eu com uma vergonha falava: meu Deus do céu, cara, tô trazendo a guria aqui em casa. Eu trazia a guria pra falar com minhas irmãs, com meu pai e tal, os derretidos ficavam tudo em volta, assim, olhando pra ela. Assim, ó. Cara, assim, ó. Tipo, ô tio, pode ir, né? Pode deixar a sala aqui pra nós, tem visita. Não, eu gosto de ficar aqui ouvindo essas conversas. Cara, e era gente, tipo, gente indigente, era gente realmente que era fim de carreira mesmo. E meu pai, ele expulsou demônio a vida inteira. Então, meu pai curava as pessoas expulsando demônios. Todos os hospitais psiquiátricos sabiam do nosso endereço. Na época, tinha mais hospital psiquiátrico, por incrível que pareça. Hoje tem mais louco e menos hospital. Antigamente tinha pouco louco e mais hospitais, né? Porque a gente assumia que era loucura e tratava. Levava no hospital psiquiátrico, né? Hoje a gente só dá medicamento em casa e fala: ó, guarda os loucos nas casas mesmo, deixa ali. E aí vinha muita gente maluca. Mas gente que o hospital psiquiátrico não tinha mais o que fazer. Aí o médico falava: não, isso aí é um problema de ordem espiritual. Já não é mais emocional, não é mental, não é biológica, tá medicado. Só que as pessoas, elas se mutilavam, elas tomavam shampoo, não era nem desodorante, era o shampoozão. Que isso, cara. Porque era demência, né? E meu pai pegava essas pessoas e quem que era os obreiros que cuidava delas? A família. A gente. Cansamos assim, ó. Um quarto ali e a sala aqui. Meu pai trazia um maluco assim, colocar 2 colchões e falar: ó, você dorme do lado dele aqui pra ele não fugir. E a gente tinha que dormir do lado de um cara que apareceu em casa. Caramba. Por isso que hoje eu não tenho medo de nada, na verdade. Eu ando na favela, ando na rua, ando lá em Curitiba, a gente tem muita vontade, assim. Não, mas vocês não têm medo? Medo de quê, cara? Esse bandido morava lá em casa, vou ter medo. E eles falam numa frequência que é só você olhar e falar: e aí, beleza? Bom. Eles são inofensivos, na verdade. Só que eles são vítimas de um... A minha pergunta é assim: cadê o pai dessa pessoa? É isso. Né? Ele já é uma vítima social de alguém que abandonou, de um pai que ele não conhece. A gente até a gente tinha entrado no assunto antes de conversar, antes de começar a gravar. E aí a gente começou a gravar, enfim, mas eu tava até falando antes. Continuar esse assunto, eu já sei qual que tu vai falar. Sobre paternidade, né? Isso.
Vocês podem, inclusive, me interromper mais. Não, fica à vontade. Se quiserem ir para outros as histórias estão muito boas, gente. Não tem isso não, irmão. A gente tá conversando mesmo. Deixa o assunto conduzir. O assunto conduz a conversa. Mas eu trabalho com projeto social durante muito tempo dentro de comunidades e tal. E uma coisa que eu percebi era exatamente esse ciclo de falta de paternidade. Porque pessoas criadas sem pai presente, ou não sabiam sequer quem era o pai, a mãe que tinha que se virar para sustentar as crianças, então ela cedo tinha que ir para a luta trabalhar e as crianças ficavam soltas em casa, sem ter quem cuidasse, sem ter uma referência. E essas crianças soltas em casa se relacionavam na rua, sexualmente, com drogas, e seja com o que fosse, e esse ciclo se retroalimentava. Então, crianças novas se relacionando e, mais uma vez, falta de um homem para assumir uma família e, mais uma vez, uma menina nova tendo que se virar e esse ciclo se retroalimentando e se repetindo. E eu percebi, cara, que exatamente o maior problema da nossa degradação social é a falta de paternidade, cara. É a falta de paternidade. A ignorância é o maior inimigo do homem. Não é o pecado, não é o diabo, não é a carne, é a ignorância. Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, significa que ele nos tirou da ignorância e nos trouxe para clareza, esclarecimento. Os olhos são abertos. Não tem nada a ver com o inferno ali. Ele não nos tirou do inferno e trouxe para a salvação. Sim. E a ignorância tem dois tipos de pessoas falidas hoje, socialmente falando. Todo quebrado social, ou ele é vítima da ignorância, ou ele é vítima da arrogância. Exatamente. O fim da arrogância é a queda. São os dois extremos, né? Muito legal. O orgulho precede a queda, ele anuncia a queda. É uma questão de tempo, esse cara vai estar num buraco, ele vai estar falido. No século XXI, numa cidade igual às nossas, eu constatei que bem pouca gente é ignorante. Logo, nosso maior problema social hoje se chama arrogância. E a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo. Se Deus resiste ao soberbo e eu vou lá dar sopa para o soberbo, eu estou fazendo um desserviço para Deus. Perfeito. E quantas vezes que a gente está fazendo um serviço contra Deus, tentando tirar alguém de um lugar onde Deus não mandou a gente ir lá ajudar ele. É um tratamento de Deus com ele. E aí a gente vai lá e fala, não, irmão, vem aqui que eu vou te dar Está atrapalhando o que Deus está fazendo. Isso. Né? Então, eu nunca tive dó de ver um orgulhoso ferrado. Nunca tive dó. Porque eu constatei que daquelas 8.000 pessoas lá, pelo menos 6.000 era orgulho. 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 As pessoas são orgulhosas. E aí quando eles se quebram mesmo, eu não tenho um pingo de dó. Só que tem a outra vítima social que é o ignorante. Sim. Ele não sabe. E aí, hoje eu concentro todo o meu ministério em identificar é orgulho ou ignorância? Ignorância. Com o ignorante eu vou até o fim. Até que eu traga luz para ele, até que eu seja o farol para ele, até que eu traga norte, até que eu discipule ele. Ó. Você está gatinhando, deixa eu te fazer andar. Agora você está andando, agora deixa eu fazer você casar, deixa eu fazer você ter renda. E aí você percebe que o ignorante, conforme ele aprende, ele desempenha. O orgulhoso não. O orgulhoso, você pensa que ele perdeu o orgulho, de repente ele tem um prejuízo de novo. Ele tem uma treta de novo. De repente ele está devendo para alguém de novo. Ele anda 2 casas e cai 3 para trás, o orgulhoso. Porque ele faz de conta que ele é humilde. Só que a prova disso é que ele nunca vai para frente, é sempre ré a vida dele. Com essa pessoa eu não perco mais tempo. É porque para resolver problema, primeiro admitir que tem um problema. Isso o cara não é capaz sequer de admitir, né? E o que é orgulho? Orgulho é você ter uma disposição mental achando que você é melhor que alguém. Isso é orgulho. Síndrome de Hitler. É você achar que você é melhor que alguém. Isso é orgulho. Então 99% das pessoas têm orgulho. Porque a gente não se sente melhor que quem está acima. Mas com certeza a gente se sente melhor com quem está abaixo. Não, isso aí é tia da merenda. Você entra no restaurante, esses dias a gente foi com um amigo no restaurante, terminamos uma montanha, passamos numa churrascaria, sentamos em 8 pessoas, 10 pessoas. Aí o garçom servindo a gente, o cara pega e solta assim e fala:
eu não gosto de garçom, não. Não gosto de garçom e o garçom atrás dele. Isso. Gente. Eu não gosto de garçom, não. Aí todo mundo ficou chocado assim, o garçom do lado, ô senhor, tudo bem? Você tá aqui? Cara. E aí você percebe que é um irmão da igreja, que ele tem uma arrogância. Só que é um dos irmãos que mais me serve na igreja. Pastor aqui, pastor ali, não, eu ajudo. Só que num outro ambiente ele pensa que ele é alguém. E, a gente precisa entender que no valor, todos nós temos o mesmo valor. Isso, perfeito. Na função, eu preciso te reconhecer, não. Você limpa ali e o outro não. Por que o outro não? Não, porque a função de limpar é tua. O outro vai vai pregar. Não, mas quem é ele para pregar? Não, ele é ele e você é você. Um dia talvez você vai pregar aqui. Mas provavelmente ele que está pregando, um dia talvez já limpou ali. Sim. Né? Quem está limpando não tem essa conta na cabeça. Exatamente. Tem um versículo que eu demorei para entender, que o reino de Deus é para dos pobres de espírito. E eu demorei para entender porque eu ficava assim, gente, mas é um termo para gente que é pejorativo, né? Gente, pobre de espírito. E eu espírito de porco. E eu nunca vou esquecer o dia que eu comecei a ter a revelação da nova aliança. Fui em casa sozinha, porque eu me esvaziei. Eu tinha uma doutrina e fui vendo coisas que não achava legal dentro da doutrina, páginas da internet que eu seguia. Eu falei assim, gente, eu não vejo mais Jesus aqui. Era muita arrogância. E aí eu fui esvaziando. Aí um dia eu cheguei para Deus, eu falei, isso foi no meio da pandemia, porque a minha cabeça ficou. E aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não sei mais de nada. Eu quero agora saber de ti, as coisas. Então eu esvaziei o lance da arrogância. Isso aí. E aí eu fui no fundo e eu falei, Deus, agora eu quero saber de ti, quem tu é. Muito e bom. aí ele começou, uma atrás da outra. E aí logo em seguida eu conheci o Theo. E aí as coisas que Deus foi me falando, porque eu esvaziei, convergiram. E eu falei, faz todo sentido. O reino de Deus é dos pobres de espírito. Porque a gente sabe que a gente não sabe nada, tu admite. Porque aí se sai da justiça própria, né? Que é a mãe de todos os pecados. E, cara, quanto crente que ele pensa que ele é grandes coisas porque ele é crente. Só ali já começou, meu irmão. Se você pensa que você é melhor que alguém na rua porque você é crente e ele não, né? Síndrome de crente. Eu tenho dificuldade com a pessoa que anda comigo e sempre quer entroxar Jesus no outro. Não, mas tem que evangelizar. Você já... Calma, irmão. Tipo assim, pregue as boas novas, né? Que essa nova seja boa, não seja uma condenação. Não uma autuação. Seja... Até porque se o critério fosse falar de Jesus, isso já tem pra caramba, né? Acho que o que falta não é falar de Jesus, é bons parâmetros do que é justiça, do que é integridade, do que é ética, do que é amar o próximo, como eu mesmo fui amado primeiro, né? E colocaram na gente uma culpa, né? Que você não fala de Jesus, você não fala de Jesus. Como se, tipo assim, a gente fosse um bitolado que é pra sair falando de Jesus. Mas não é assim. Eu entendi uma coisa, a gente é pra se responsabilizar pelo nosso próximo. Ame o teu próximo. Isso. Quem que é meu próximo? Meu próximo não é quem mora lá em Niterói. Meu próximo é aquele amigo que a minha voz é uma das vozes mais de autoridade na vida dele. Todos nós temos um círculo de relacionamento onde a tua voz importa. Esse ali é teu próximo. É minha responsabilidade. Esse ali, você precisa falar de Jesus. Já percebeu como é que a religião funciona? Você fala de Jesus para todo mundo, menos para aqueles que são dentro da tua casa. Exatamente. Para os próximos a religião não funciona. Por quê? Porque todo mundo conhece. E até porque a atitude fala mais alto do que palavra, né? Aí às vezes fica até difícil falar para quem tá perto porque ele tá vendo. Porque a religião não funciona no dia a dia. Não mudou. Então é mais fácil eu sair na viagem missionária, evangelizar todo mundo e voltar para casa onde nem meu irmão me escuta. Por quê? Porque é incoerente, cara. O evangelho é barato. Só quando você vive o reino, não. Quando você vive o reino, você tem uma vida tão de verdade que você é uma voz onde você realmente alcança o teu próximo. E aí eu entendi isso. Atrás do meu próximo tem alguém que é o próximo dele. Não é meu próximo. Então eu perdi a culpa que eu tenho que evangelizar o mundo inteiro. Eu não vou evangelizar o mundo inteiro. Eu vou me responsabilizar pelos meus círculos. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e todo o teu círculo de influência. A força da nossa salvação é que ela impacta todo o círculo de influência. Quem que é o meu círculo de influência? É até onde a minha voz chega.
Se a gente viver essa realidade do reino assim, porque não faz sentido eu chegar e panfletar Jesus para você e você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, tal. E aí eu informo um Jesus que para você é estrangeiro. Do que chegar uma amiga lá da tua juventude, que te viu nos dias bons, nos dias maus, nos dias difíceis, e ela falar assim, ó, Jesus mudou minha vida. Aí você fala, dá pra ver que Jesus mudou a tua vida, porque você era maluca, você era doida, olha o jeito que você tá. Esses dias eu fiz um casamento que a irmã da noiva veio e falou assim, não, Jesus existe. Vocês não sabem o que era essa menina antes de vocês conhecerem ela. A irmã falando da outra irmã. Vocês não sabem. Vocês pensam que Jesus fez a obra depois que vocês conheceram ela? Não. É que vocês não conhecem antes. Resumindo, essa mulher era petista, feminista, careca. Aquela pessoa assim... Sovaco cabeludo, aquela estereótipo. O perfil, assim, sabe? Casada com uma pessoa mais nova que ela. E da noite pro dia, Jesus mudou a ponto de hoje o sonho dela é ter filho. Uau, Tá na fila para adoção. que maneiro. Não queria saber de filho. Hoje ela chora quando fala de família. Foi um casamento extraordinário. E a família dela fala, meu Deus, claro que Jesus existe. Olha ela. Então, se a gente começasse a entender o Jesus do próximo, porque no próximo Jesus é de verdade. Agora eu parar no ponto de ônibus e falar, viu, já entregou a vida para Jesus? Não sei. Então entrega agora. Não vai pro inferno. Cara, o cara fala, Evangelização do inferno, né? aí o cara fala sério assim, tipo, queima roupa assim. Só que pensa, em você já tem um pensamento que se ele não fizer isso, ele não é. Sério mesmo, que se ele não se submeter a um comando teu, ele não é alguma coisa? Não, cara, não. Quer dizer que se ele não orar ali com você, ele está indo para o inferno? Não, definitivamente não. Então, esse evangelismo de Uber, a gente tem que cuidar. Faça mais do que evangelizar no Uber. Isso aí. Isso não quer dizer que eu não Seja vou um me fechar testemunho. para novas conexões, novos relacionamentos. Não quer dizer isso, né? Ali não é para eu enfiar Jesus na pessoa. Isso. É para eu ser uma testemunha do que Jesus fez em mim. Perfeito. E aí talvez você pode contar, eu era isso, eu era aquilo. Como que você saiu disso? Como que você... Isso aí. Jesus entrou na minha história, mudou minha sorte. Só que essa imposição, achando que se ele não fizer a oraçãozinha do eu te recebo em nome de Jesus, amém, não funciona. Por isso que as pessoas elas já ouviram 10 vezes Jesus e Jesus ainda não está dentro delas. Porque eles foram informados sobre Jesus. Isso aí. Panfletados. Até com Jesus. você, antes de vir fazer essa travessia aqui, você deve ter pesquisado, estudado, mas você ainda não conhecia, né? Não. E aí quando você vem, a experiência é real, né? Porque informação não quer dizer que conhece, né, cara? Tem gente ouvindo pregação todo domingo e que não conhece Jesus, até porque o que está sendo apresentado é só a doutrina, são só as regras, é só um Jesus distante, né? A religião ela gosta de falar de Jesus, mas o reino faz você ser Jesus para as pessoas. Te dá o poder para ser Jesus. E um dia eu gritei dentro de um teatro com 2.000 pessoas, falei, pare de falar de Jesus e comece a ser Jesus para as pessoas. Que as pessoas tenham um encontro real com Jesus ao conhecer você. E não você se esconder atrás de um Jesus de fala. Porque eu fico pensando assim, ó, a gente foi ensinado a falar de Jesus. Fala de Jesus, fala de Jesus. Eu fico pensando em Jesus voltando e falar, galera, não, pare de falar de mim. A proposta não é que vocês falem de mim. Minha proposta é que todos vocês sejam como eu. Sim. Será que é a questão do Mateus 7, né? Em teu nome nós fizemos, ou seja, fizemos tudo que era para fazer. Isso. Você fala, pô, mas a gente nem se relacionou, eu não conheço vocês. Porque a religião justifica o que ela não faz, tentando falar de Jesus. Não, falar menos de Jesus é para você ser Jesus, ser como ele é. Nós somos como ele é no mundo. Nós temos a sua natureza divina. Fomos participantes da sua natureza divina. Nós vencemos o pecado. Nós vencemos a ignorância. Nós vencemos tudo aquilo que humanamente é impossível. Cara, quando eu me converti em casa, eu frequentei a igreja dos meus 8 até os meus 16. E aí, com 16, me decepcionei com as pessoas na igreja, né? Aconteceram coisas que me fizeram ser muito tristes. E aí, fui pro mundão, né?
E aí só que a sementinha ficou, mas eu me converti em casa aos 35 anos. Caramba. Lendo um versículo no computador, e foi muito legal. E era muito louco, porque na época eu trabalhava numa mesa assim, eram 2 pessoas, 2 homens da minha frente, um outro do meu lado e eu aqui. Eu me converti em casa numa noite. No dia seguinte eu fui trabalhar e eu falava muito palavrão na época. No dia seguinte eu não falava mais palavrão. E não foi uma coisa, porque o palavrão, ele, quando você está muito no meio, é uma coisa muito natural. No dia seguinte eu já não falava. E eu comecei a reparar até a minha sentimento naquela mesa. Porque as 2 pessoas que sentavam, grandes amigos meus, uns queridos, mas era só... Imagina, só tinha homem e eu de mulher no meio, numa fábrica. Só falavam besteira. E a pessoa que estava do meu lado era um cara mais simples. E ele era mais quietinho, ele era já um senhor, e assim, uma pessoa mais simples. E ele nunca conseguia... Entrar na frequência ali. Daquelas conversas. Foi muito engraçado, porque a minha percepção da mesa mudou completamente. Aqueles caras, eu comecei a achar o papo tão pesado, tão ruim, e eu comecei a sentir amor e carinho pela pessoa que estava do meu lado, e o meu olhar foi totalmente diferente. Gente, é muito incrível. Saiu da AM e foi para FM. Foi, outra assim, frequência. Eu creio nisso. Foi o Espírito Santo na Creio hora, nisso. foi muito legal. E aí, quando a gente entende que salvação cria identidade, o que é salvação cria identidade? Imagine que você hoje é uma mulher que é, sei lá, sanguínea, colérica, que ama massas, que mora no Rio. Imagine se alguém chegasse e te desse uma outra identidade. Você é um bodybuilder, você mora em Florianópolis ou na Austrália, você é solteiro, você é outra pessoa. Isso acertou 2 lugares onde ela morou, tá? Ah, é? Florianópolis e Austrália. Olha aí, mistério. Aí você pega assim, ó, é outra pessoa. Isso é nascer de novo. É isso. Por isso que esse papo de você é a melhor versão de você mesmo é mundano. Você nunca vai ser a melhor versão de você mesmo. Qual que é a melhor versão de você mesmo? É você mortinho. Porque quando eu morro, então eu nasço uma nova vida. Qual que é o nosso problema na igreja? Que as pessoas estão aceitando Jesus. E Jesus nunca pediu para ser aceito. Então aceitar Jesus é eu pegar Jesus, pôr no bolso. Então Jesus está comigo, mas não em mim. E Jesus, ele fala pro cara, importa nascer de novo. Ou seja, morre para a velha vida e nasce para a nova vida. Só que nesse novo nascimento, nasce uma nova pessoa. Essa nova pessoa nunca mais é parecida com a antiga pessoa. Nunca mais. Se a gente entendesse isso, a gente pegaria as pessoas mais problemáticas da sociedade e a gente resolveria levando o novo nascimento para elas. Nesse novo nascimento, nessa nova identidade, nasce 2 coisas: dom e fruto. Dom é habilidade que ela nunca imaginou que teria. São 9. E fruto são sentimentos que o coração dela nunca sentiu. São 7 sentimentos. Não, 9 sentimentos. O fruto do Espírito. 9 sentimentos. Paz não é um pensamento, paz é um sentimento. Alegria é um sentimento, paciência é um sentimento. Fidelidade é um sentimento. Não é um pensamento, porque senão a gente resolveria os problemas. O cara tá sendo infiel, você fala, viu, pensa mais em fidelidade. Ah, então beleza. Agora aperta esse botão aqui. Pensei mais em fidelidade, sou mais fiel. Não, cara. Fidelidade é eu me sinto fiel. Eu me sinto em paz. E aí você consegue imaginar que a gente consegue devolver o direito humano de existir para a pessoa, onde toda a tormenta dela, a disfunção dela, encerra, porque ela tem uma nova identidade. Perfeito. Nessa nova identidade, ela sai da frequência da Terra e começa a experimentar assim na Terra como é no céu. Então a gente não nasce de novo para ir para o céu, a gente nasce de novo para viver o céu aqui na Terra. Livre de toda disfunção. Sentimento de morte, sentimento de traição, sentimento de eu vou perder meu marido. Né? Tem mulher que é obcecada por medo de perder o marido. Por quê? Porque ela não nasceu de novo, ela não tem fidelidade no coração. Então ela não tem convicção que o marido dela vai ser fiel a ela. Sim. Então sempre acha que o marido está aprontando. Quando eu descobri isso, eu descobri que é quase nulo a gente tentar mudar o mundo das pessoas de outro jeito. Quando Jesus fala, importa nascer de novo, eu fico pensando em Jesus tirando a boa ação, a caridade, Isso aí. tudo, a teologia, a doutrina, o ensino, tudo e falando, ó, primeiro
sepulta o velho e nasce de novo. Que você já começa tirando, inclusive, o passado, né? Imagina, o passado já não é mais teu. Acabou. Você não é mais aquilo lá. Isso aí, tanto pro positivo quanto pro negativo. Tipo Isso. assim, o seu intelecto não importa, É. mas também as feridas do passado, o erro do passado também. Isso. E acabou, começa daqui, né? E aí você começa a andar nas realidades da nova criação, onde você entende o reino chegado de Deus, que tem um ministério de educação, que é o Espírito Santo, tem um ministério de saúde, que é a cura, tem um ministério de prosperidade, que é a riqueza, tem uma embaixada, tem um governo, que é o único, unipessoal, que tem um rei, que não é democrático, que a gente só se coloca como embaixador. Você entende que ser embaixador do reino de Deus na terra é que todo país que envia um embaixador, ele se compromete em sustentar esse embaixador no país enviado. Logo, o nosso sustento já não é mais nosso trabalho. Sim. O Deus que me enviou como embaixador nesse mundo é o Deus que provê todo o suporte que eu preciso nesse mundo. Perfeito. E aí quando você... Aí, aqui que está a chave. Religião é desprovida de reino. Não tem reino na religião. E reino é uma realidade que você consegue viver na terra nos protótipos do céu. O céu, perfeito. Então não é que eu vou viver um dia. É que eu já vivo agora. É isso aí. Aí a pessoa te acha um ET, um extraterrestre. Como que na tua casa não tem esses problemas? Porque lá é chegado o reino de Deus. Então, não é muita inteligência, é mais inocência. A inteligência, ela castra a inocência. Cara, eu fico tão impressionada. Esses dias eu estava lendo o livro de Efésios e... Ai, agora eu vou esquecer o nome do outro. Acho que é Colossenses. E eu fui... Porque eu adoro riscar a Bíblia, né? O Theo fica doido. E eu fui assinalando todos os textos que falavam assim... Aí o apóstolo Paulo falou assim, eu oro para que vocês... Ele falando que o Espírito Santo age em você de uma forma, tipo assim, que eles te encham. Então, ali está escrito que é obra do Espírito Santo, não sou eu que vou ser. isso Não, aí. ele fala em vários versículos. E eu fui assinalando, gente, olha isso, é impressionante. Então, as pessoas, elas acham que é o comportamento, mas não é, de dentro para fora. dentro pra Isso fora. A Bíblia está cheia escrito disso. O apóstolo Paulo recomendando isso para as pessoas, né? Eu oro para que vocês sejam cheios. Agora eu não vou lembrar especificamente as palavras, mas eu fui de propósito, sabe? Sim. Foi muito interessante. Isso tira aquele negócio daquele... Pô, o cara maravilhoso, só falta Jesus, pô. É. O cara em contrapartida... Só falta Jesus. Só falta Jesus. Pô, falta tudo, tudo. então, pô. É. É. E aí, quando ele encontra Jesus, ele vai ver que tudo que ele acha que era é poeira. É isso aí. Paulo falando, cara, eu considerei esterco. Isso aqui é nada. Perto da supremacia do evangelho. Por isso que um culto é a maior laboratório de transformação social na Terra. Um culto. Encontros transformadores com a presença de Deus. Por quê? Porque um culto tem poder para mudar o coração de um homem como nem a mãe dele conseguiu, como nem a esposa conseguiu, como nem um filho conseguiu. Imagine quantas pessoas hoje que é um marido em casa e tem uma mulher ali orando por anos. Muda ele, Deus, muda ele. Um filho em casa que a mãe está por anos. Filho, pare com isso. Filho, pare com isso. O marido que está bebendo, a mulher do lado. Pare com isso, pare com isso. Não vai parar. Ele não muda. Mas um culto, os olhos se abrem. Puf, e ele volta para casa e não faz mais. E todo mundo fala, meu Deus, como que aconteceu? Eu pedi anos para você parar, você não parou. Porque um culto tem um poder que é superior a qualquer pessoa no mundo. De mudar o coração do homem. Só que é pelo Espírito. É isso. E se a gente não mudar pelo Espírito, desista do resto. Isso aqui é, tipo assim, é enxugar gelo. Você está limpando carvão. Quanto mais se faz força, mais sujo fica. Mais poeira sai. Por quê? Porque não é pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz, a lei não aperfeiçoa nada. Sim. Você encher as pessoas de regra, falando que pode comer, que não pode comer, que pode vestir, que não pode vestir, funciona enquanto você está mandando. Verdade. Em compensação... Longe dos seus olhos, eles voltam tudo pro bueiro de novo. Em compensação, o cara que nasce de novo, aí esse senso de justiça excede muito dos fariseus. Que não fizeram pela regra. Fizeram porque, cara, nasci de novo. Então, nem tem outra alternativa para Ele mim não a não consegue. ser fazer assim. Né? Muda o instinto. Aquele que rouba, não rouba mais. Por quê? Porque isso não sobe mais na cabeça dele como uma possibilidade. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente não entendeu que a vida sem pecado ela é uma possibilidade.
Eu vivo assim. Eu me sinto um não pecador há muitos anos já. Sim. Calma, você acha que não peca? Não, eu tenho muitas atitudes, cometo muitos erros. Mas Satanás não pode contra a minha vida porque ele não consegue achar um delito. Minha integridade nunca fez curva. Eu vou fazer 40 anos agora, dia 23 de agosto, e vou fazer no dia 24 uma grande festa. Não, dia faz- 23 de agosto. Faz um dia depois de mim. Ah, Olha aí, ó, 22. legal. 22. Tem que comemorar alguma vez juntos, hein? Legal. Eu vou fazer uma festa tipo, da proporção do meu casamento. Por quê? Porque eu vou comemorar 44 décadas de integridade e fidelidade de Deus na minha vida. 4 décadas. Eu não sou um ex-nada, não lembro de um dia que eu fiquei bêbado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu beijei outra boca não da minha mulher, que eu conheci outra mulher fora minha mulher. Não lembro. Por quê? Porque eu nasci de novo em 3/3/97 e aquilo foi muito de verdade. E aquilo blindou meu coração quando eu tinha todas as propostas que um jovem no século XXI pode ter. E a diferença de quem nasce de novo é porque isso não te enche de orgulho e de vaidade quando tipo assim, Não. eu consigo Não. fazer. Olha eu aqui. Não é? Eu era o mais burro dos meus amigos, sabia? Só que na verdade hoje eu olho e falo, pô, eu era o mais inocente. Eu não era burro. Eu sabia bem certo que eu era tão inteligente a ponto de não cair na conversinha mole da menina que morava no sul da minha casa. Uhum. Só que eu era inocente. Hoje a plenitude de vida que eu tenho hoje é fruto da luz do evangelho que iluminou os meus olhos. Para mim, sucesso é ausência de dor. Isso é sucesso. Muito bom. Sucesso não tem uma medida, tipo assim, do positivo. Mora no Rio, esse aqui mora em Floripa, esse aqui já mora ali na roça, esse aqui... Não. Sucesso não tem uma medida. Mas sucesso é a ausência das dores que você não precisava viver. E aí, eu vivi uma vida sem dor. Cresci no meio do caos. Caiu 1.000 à minha direita, 10.000 na minha esquerda, não fui atingido. Só que eu sei o que é a bênção da fidelidade do legado de Deus sobre a minha vida. Tudo que eu vivo hoje é colheita. De uma mão eu estou colhendo, porque eu não plantei o que eu vivo hoje. É absurdo o que eu vivo hoje. Só que na outra mão eu estou plantando sem ter perspectiva de colheita. Eu quero que os filhos dos meus filhos colham o legado. Então eu já não estou mais nem pensando em ter benefício do que eu estou fazendo hoje. Eu só vou fazendo, só vou vivendo. Mas aí voltando onde que eu estava antes disso? Da integridade. Isso. Então quando você vive essa vida de integridade, você começa a entrar no que a Bíblia diz que nós somos e daquilo que ela diz que funciona. Uhum. Então, eu ressignifiquei inclusive a ação social na minha vida. O dia que eu descobri que pobreza é um pecado, eu percebi que a igreja, ela continua sustentando socialmente um pecado. Você ajudar os pobres é um mandamento. Mas o que é ajudar um pobre? É tirar a pobreza dele. Não é sustentar a pobreza dele. Isso é ajudar um pobre. E tirar a pobreza não é ficar Isso. bancando, cara. E aí, a gente hoje é uma indústria, uma máquina de ajudar a pobreza. Só que a pobreza entrou quando Adão conheceu o mal. Pobreza é um pecado. E pecado a gente só cura se arrependendo. Então todo pobre primeiro tem que começar a se arrependendo. O que é arrependendo? É você falar, eu vou romper com o pecado na minha vida. Eu estava andando aqui, agora eu vou andar para lá. Não quero mais meus velhos amigos, não quero mais meu ideal de emprego, não quero mais morar nesse bairro, não quero, eu vou romper para lá. Ó. Só que não é o pecado das coisas, é a ausência de dor. Quando você entra numa vida de santidade, você começa a viver uma vida na graça, porque santidade é a expressão da graça. Mais graça que eu entendo, mais santo eu me torno. Eu me vejo mais santo. Perfeito. Santidade, e aí é o ponto. Integridade não é não errar. Integridade é se tornar público os teus erros. Adão não saiu da integridade quando ele conheceu apenas o mal. Sabe aonde Adão saiu da integridade? Quando ele foi atrás do arbusto, mano. Se escondeu. Deus não tem problema com você pecar. Deus tem problema com você esconder o pecado.
Então, por isso que lá um dos valores da CHF é integridade, influência e governo. Ah, então ali é só para santinho, que não pode pecar? Não, se não for assim, nem eu posso. Mas também não é expor me orgulhando Isso. do meu erro. Mas expor, tipo Só assim, que, eu tenho só esse que é o problema diagnóstico, aqui. né? Sim. Você tem um problema, ó, tem um caroço aqui. Você faz o quê? Vai lá num oncologista lá, falou, vê se é benigno ou não. Isso é confessar. Eu fui confessar lá. Pra ser curado. Isso, para ser curado. O problema nosso é que a gente oculta. E quando você oculta, gera morte. Por quê? Porque um caroço aqui pode ser letal para você. É a questão do orgulho. Não sou capaz de expor minhas fraquezas. Pô. O orgulho, a mentira, a inveja, né? Tudo é uma célula cancerígena. Que se você não conter ela, ela vai irradiar. Sim. E aí, por isso que não há nada que ficará oculto. Nada. Porque é tudo célula cancerígena. É uma questão de tempo, ela cresce e você amputa o braço, você perde a vida. Então, todo pecado escondido, ele termina sendo evidenciado na sua podridão. Porque ele é corrosivo. Só que Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com encobrir o pecado. E eu pergunto, por que as pessoas encobrem o pecado? Porque elas ainda se definem pelo que elas fazem. Logo, se eu falar que eu pequei, eu vou perder quem eu sou. Não, mas você não é o que você faz. E essa é a definição numa frase da minha teologia. Você não é o que você faz. Você é o que Deus diz que você é. Sim. Ponto final. E se eu fizer tudo errado, você continua sendo quem Deus diz quem você é. E se eu fizer tudo certinho e até mais, Deus não vai te amar 1% a mais, porque você continua sendo quem Deus diz que você é. Agora, o que o humanismo e a religião têm em comum? Que no humanismo, você é o que você faz. Ah, se faz bom? Você é um cara bom. Ah, se faz mal? Você é um cara mau. Então faça bonitinho. O que a religião pegou do humanismo? Esse modelo mental. Você é o que você faz. Se fizer certinho, você prega no culto. E se fizer tudo errado? Não prega no culto. É a arma de Satanás contra a gente. Essa é a arma. E eu identifiquei isso com 16 anos. Quando eu fui por tudo a perder, porque eu não vencia a masturbação. Ia por tudo a perder. Eu ia dormir com uma louca lá. Falar, não. Porque com 12 anos eu assisti o primeiro filme pornô, meus irmãos me esqueceram dentro do quarto. Eles estavam assistindo e não viram que eu estava junto. Caramba. Aí aquela nojeira entrou nos meus olhos e aquilo me perturbou. E com 16 anos eu ficava ali, Deus. E masturbação foi o pecado assim mais podre na minha vida. Mais podre. Só que eu lembro bem certinho da época que daí eu ia fazer o louvor do culto. O diabo falava, tá vendo? A presença de Deus não veio porque você se masturbou ontem. Olha que loucura. E daí deu 3 vezes isso aí, eu falei, quer saber? Eu desisto. Eu não vou conseguir. Eu sou um podre, eu sou um lixo, eu sou não sei o quê. Aí quando eu fui para fazer a besteira, caiu a ficha e falei, não, eu não sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. E papapá. Peguei e virei aquela mesa. Falei, negativo, diabo. Eu lidero quantos louvor for necessário aqui, ó, me masturbando 1 hora antes. Porque a minha fraqueza ali não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Porque eu não estou louvando aqui porque eu não me masturbo. E, cara, aquilo ali parece que eu soltei, assim, da minha vida. E eu nunca deixei nada do que eu não venci interromper aquilo que eu precisava fazer para Jesus. Aí minha mãe um dia, meu vício era andar de carro. Com 16 anos comprei um carro. Eu não tinha carteira, né, obviamente. Minha mãe veio e jogou na minha cara. Depois está lá pregando. Eu peguei e dei dedo na minha mãe e falei, você nunca mais fale isso. Caramba. Porque eu andar sem carteira não tem nada a ver com o que eu estou pregando lá. Porque eu não estou pregando lá porque eu não ando sem carteira. Estou pregando lá porque eu amo Jesus, eu creio na palavra e papapá. Eu lembro que ali as mentiras de Satanás que fazem você se iludir para você se sujar mais, ali eu interrompi, porque eu separei os assuntos, cara. E não tem nada a ver com isso. Só que aqui que Satanás ele gosta de pegar a gente e enfiar tudo no balaio, bater no liquidificador que no final você não sabe mais o que é o quê. Mas você entende que também esse assunto, sem a perspectiva certa, Isso. também leva É a um outro hipocrisia, erro. se chama hipocrisia. É isso aí. O que é hipocrisia? É você fazer isso conscientemente fora da inocência. Sim, perfeito. Aí pra gente não ser hipócrita,
Porque Satanás vem e fala, ó, você é hipócrita. Eles falam, não sou hipócrita. Mas é uma fraqueza minha. E aí qual que é a diferença? Que o hipócrita não confessa a fraqueza. Sim, é isso aí. Você confessa. E aí eu confessava para minha mãe e falava, não, vou continuar pregando. Mas você está andando de carro. Não, isso é um outro problema. Esse problema aqui não resolve esse. Não é eu parando ou não de dirigir carro que eu vou definir se eu tenho que pregar ou não. Porque se a gente entrar nesse mérito, ninguém mais está apto para nada. É isso aí. É isso aí. Entra naquela questão... Quantos pastores que não conseguem pregar domingo aqui porque tem uma acusação da semana na cabeça dele e ele para de fazer o que Deus disse para ele fazer porque na cabeça dele... Eu levei um golpe de R$400 mil. Eu nunca estive endividado, nunca devi nada para ninguém. Da noite pro dia eu estava devendo R$500 mil. Doideira, hein? Pesado. Aí como é que você chega e fala de integridade na frente da igreja? Aí sabe como é que você fala de integridade na frente da igreja? Você começa contando que você levou o fumo. E a partir dali nunca mais tive problema com isso. Estou endividado até hoje. Se não é aquele erro do avalie-se, pois o homem a si mesmo, e o cara se avalia e não ceia. Ou pior, quando o cara se avalia e aí ceia porque se avaliou e não encontrou erro em si mesmo, então hoje eu tô pronto. Isso, Porque o mundo ele tem problema com a hipocrisia. Ele não tem problema com a fraqueza. Ele tem problema com a hipocrisia. Você tá ferrado e você não fala que tá ferrado. Sim. Você faz de conta que não tá. Não, cara, você tá. Só que essa capacidade de você ser livre para contar as tuas fortalezas e as tuas fraquezas, você precisa saber muito bem quem você é para você não ter... Porque o povo, ele vai te aplaudir, só que em 10 minutos ele vai te crucificar. A multidão não presta, nunca escute ela. Foi a multidão que diz crucifica ou solte Barrabás. Isso aí. Foi a multidão que diz que pegou Paulo e massacrou Paulo porque ele estava pregando contra a lei. Foi a multidão que pegou ali. Os caras tiveram que tirar Paulo porque ele estava sendo já estava sendo torturado pela multidão. E foi a multidão que pegou Pedro ali, quando Pedro ele é transportado para fora da prisão, com a prisão trancada, depois do Pentecostes. E as pessoas tiveram, o soldado ali teve que tirar Pedro para não terminar de matar Pedro. É a multidão. Então a multidão ela vai te aplaudir. É isso aí. E ela vai te puxar o tapete. E a quantidade de aplausos que você recebe não é indício de que você está no caminho certo de forma nenhuma. Pode até ser, muitas vezes, o efeito contrário, né, cara? E, Cal, eu sei que você tá com o seu horário, porque você tem que voltar para Curitiba hoje, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. A noite vai ser longa. Né? E... Ai, gente. Pois é. Tava muito bom. Aí depois a gente vai organizar uma parte 2, parte 3, parte 4 disso. A gente vai pra lá. Isso aí, vamos gravar lá em Curitiba o próximo. E aí vocês já participam do Bíblia na Mesa. Isso aí, cara. Inclusive, fala pra galera do Bíblia na Mesa e do Lidera também, né? Muito bom, pessoal. É uma honra poder estar no Lume Podcast aqui. A gente é igreja irmã, a gente crê na unção que vocês foram levantados aqui no Rio de Janeiro. A gente é uma família de vocês aqui. E hoje nós temos entendido que a ignorância ela é a prisão das pessoas. E nós criamos um curso básico de teologia prática, onde nós colocamos ali liderança, business e ministério. Todo crente ele precisa entender dessas três coisas. Liderança, porque tudo que eu faço hoje é via alguém. Você nunca vai fazer nada grande sozinho, então você precisa de alguém. Né? Um casamento já é alguém, ter filhos já é alguém, você vai ter que gerenciar as coisas, as pessoas. Business, que é transformar ideias em dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, né? E ministério, que é você entender que existe um sacerdócio universal. Nós cremos em reis, sacerdotes com coroas, né? Então a gente entende que você precisa ter tudo amarrado junto. Você precisa ser um pastor, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você precisa ter transferência de riqueza. E para isso nós criamos um curso de 20 meses, todas as quintas-feiras, das 7h30 às 10h30, ao vivo, direto de Curitiba, onde eu praticamente dou metade do curso ali. Hoje são 3 fontes, todo o nosso material é em cima de John Maxwell, Miles Monroe e Bill Johnson. A gente trabalha sobre liderança, 50% do curso é liderança,
o melhor do assunto de liderança no mundo hoje, no mundo corporativo, inclusive. John Maxwell é o nome número 1 em liderança, mais de 70 livros. E esses 70 livros nós estamos com mais de 35 sessões. 35 noites vão ser esses 70 livros juntos. Por assunto, mobilização, gestão de recurso, a liderança transformacional de Jesus, 5 níveis de liderança, enfim. Cristo grande comunicador. Então a gente fala ali sobre tudo. Tua capacidade de se comunicar, de mobilizar, de gerenciar. Aí nós temos Redescobrindo o Reino, que é basicamente 25% do curso, entendendo o reino de Deus na Terra, a realidade prática do reino de Deus, e 25% do curso são 12 sementes de avivamento, onde a gente entende que cada crente é um avivalista, e toda a Bíblia tem que sair do papel, né? Uma Bíblia no papel é religião. Perfeito. A Bíblia fora do papel é você em ação, né? A palavra viva e eficaz é quando nós somos a carta escrita por Deus, lida pelos homens, né? Então a Bíblia através de mim. Então não é você pregar a Bíblia falando, mas é pregar a Bíblia agindo, né? E esses 20 meses com certeza prepara qualquer pessoa para uma vida de alta performance. Que maneiro. Né? Uma vida abundante, plena. E é um ministério de equipação aos santos. São mais de 20 cidades hoje, 3 países. Estamos com uma estrutura já preparada para 500 alunos. Estamos indo para 250. E a rampa de acesso está aberta. É para cada janeiro e julho nós abrimos a rampa de acesso. Legal. E aí é ao vivo e online, né? A pessoa pode acompanhar a partir de casa. E como a pessoa faz para participar, para se inscrever? Pode acessar @Academia Lidera. Ali tem a link na bio. No Instagram? Isso. Todas as dúvidas pode tirar por ali. Ou pode entrar em contato comigo aqui. Eu já mando direto o link com todo o conteúdo programático para a pessoa ainda pegar todas as informações. E é muito importante isso porque é 149 por mês por 20 meses, né? Então é um curso assim super em conta. Fazem 14 anos que eu dou esse curso. Eu fundei essa academia. Já formei mais de 1000 pessoas presencial. Hoje é a chave de tudo que eu faço porque eu creio na equipação dos santos. A partir de um ensino que não é teológico, é um ensino de capacitação prática de vida, onde as pessoas elas precisam entender sobre gerenciar a vida. E o podcast é uma devocional todas as terças e sextas-feiras, das 11 a meio-dia, 11 e pouco, né, para a gente ser pontual, a gente fala que é 11 e pouco. E é sempre uma devocional ali, onde a gente pega um convidado, pessoas, na sexta-feira normalmente sou só eu, e é onde a gente tem o propósito de um evangelho sem agrotóxico, né? Uma palavra que é fresca, uma palavra que é comum, mas que ela edifica, né? E nas quartas-feiras nós temos Bíblia na sobremesa, com o Murilo e Lucas Alves, onde a gente sempre traz a biografia de uma das pessoas da nossa igreja. Elas contam histórias. Maneiro. A gente brinca de abrir a caixa preta. Né? Tem pessoas sentadas ali que a gente nem fazia ideia, né? Que usavam drogas por 10 anos, que eram casados com ex-presidiários, enfim. E o que Jesus faz, né? O que Jesus faz naqueles podcasts ali, são mais de 10 episódios, se eu não me engano, e é um mais sinistro que o outro. Legal. Tinha um maluco lá que ele fazia tráfico de meninas para a Indonésia, né? Com 18 anos. E Jesus mudou a história dele. Hoje ele é pai de família, tem 24 anos, 26. Casou ali na CHF, encontrou a sua esposa. Sua esposa veio de São Paulo, fez o Bible College lá, e enfim. E é maravilhoso porque nós colecionamos testemunhos. Jesus funciona, né? Religião não funciona, mas Jesus funciona. Jesus funciona. Sorte nossa, né? Ainda bem. E eu acredito que o tamanho de uma igreja é o tamanho dos testemunhos que ela coleciona. Né? Esse é o tamanho da minha igreja. Né? Eu não estou nada preocupado com multidão. Se multidão fosse igreja, Jesus teria colocado o nome naquela multidão. Né? Multidão não diz nada. E não me encanto mais com grandes plateias. O que eu quero realmente é tocar uma geração inteira devolvendo Jesus para a cidade, não trazendo a cidade para Jesus, mas levando Jesus para cada janelinha. Quando eu olho aqueles prédios na minha cidade, fico olhando assim, Jesus entra em cada janela daquele apartamento ali, ó, cada janelinha, Jesus para dentro de cada janelinha. Como a gente vai fazer isso? Acho que é online. Então, Bíblia na Mesa está no 3º mês já, alcançamos mais de 100 mil visualizações já, e Deus tem sido generoso com isso. Eu participei na época que era no Instagram. Era uma live. Deixa eu falar, eu conheci o Cal assim, porque eu e o Theo, a gente estava recém assim se conhecendo.
E aí ele disse, eu vou participar de uma live no Instagram na época da pandemia, né? Eu disse, que legal, vou ver. E eu no meu trabalho botei e fiquei assistindo. E eu já estava assim, né, de olho. Tava avaliando a mercadoria. Tava. Não, já estava bem avaliada, no caso. E aí a gente estava se conhecendo. E aí eu nunca vou esquecer, daí vocês conversaram, foi muito legal. E aí no final falou assim, gente, Theo é solteiro e tal, né? E eu assim, poxa, vou fazer essa propaganda. Theozão tá na pista, é pastor. E eu só fazer essa propaganda, gente. Muito bom. E a gente vai deixar para quem tá vendo aqui na descrição aqui todos os contatos, tudo para você poder encontrar o Lidera, o Bíblia na Mesa, o Cal, a Inc, tudo mais. A CHF não. CHF não. CHF. Cara, mas imagina o seguinte, nesse momento, Cal, que o que você disser nesse microfone agora, todas as pessoas vão poder ouvir. Pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, passado, presente, futuro. Imagina se tivesse esse poder agora, mas só pode dizer uma única coisa. O que você tem para dizer, Cal? O que eu acredito muda o mundo. E o que você acredita, se não muda o mundo, mude o que você acredita. Uau. Cada ser humano carrega dentro de si um mundo construído por alguém. E através desse mundo que eles enxergam o mundo exterior. Nós enxergamos o mundo exterior a partir do mundo interior que nós carregamos. E o dia que eu descobri que se você mudar o mundo interior das pessoas, isso imediatamente muda o mundo exterior delas, eu descobri que é mais rápido, mais prático, mais higiênico e mais barato mudar o mundo. Então, nós não vamos mudar o mundo mudando as coisas. Nós vamos mudar o mundo mudando a mente das pessoas. Pobreza não é o que as pessoas não carregam, não têm no bolso. Pobreza é uma coisa que elas não conseguem se libertar da mente. É um mal na mente. E só o poder de Deus é suficiente para irromper a pobreza na mente. E uma vez que as pessoas elas são desempobrecidas na mente, a prosperidade ela volta a florescer sem você dar um prato de sopa. Então, ações sociais elas são ordinárias, mas você romper um pensamento de pobreza é extraordinário. E o Evangelho de Deus ele é poder para todo aquele que crê. Para quem não crê, ele nada é a mesma coisa. Mas para quem crê, até a pobreza tem que irromper. E eu creio sim que a pobreza é o nosso mal, né? E Jesus terminou dizendo, mas livra-nos do mal. Esse mal que ele estava se referindo não é o mal com U, é o mal com L, que é o mal que Adão conheceu. Esse mal, que Deus ele falou, não conheça o mal, é ponos, penes e poneros, que é maldade, miséria e enfermidade. Deus nunca nos criou para viver uma vida com maldade, miséria e enfermidade. Nunca. Com a obra de Cristo, ele nos deu a possibilidade de volta, de viver uma vida desprovida do mal. Então eu quero declarar sobre vocês essa vida livre do mal, de todo o mal, toda a pobreza, toda a miséria, toda a enfermidade, toda a maldade do coração do homem. É possível viver sem isso. Então, Jesus cumpriu essa obra de maneira que a gente pode viver com uma nova vida, na inocência, uma vida abundante. E ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A abundância é uma fonte inesgotável de recursos, é uma vida que quanto mais se vive, mais vida você descobre que existe, né? Então eu desejo isso para todo ministério, para todo crente na terra, que você não se perca nas atividades, que você não tente mudar o mundo das pessoas a partir de fora para dentro, mas que você tenha poder de Deus para mudar de dentro para fora o coração das pessoas. Quando você muda a mente, você muda o mundo das pessoas. E nós cremos no Evangelho que muda o mundo. Então é isso aí. Maravilhoso. Obrigado, cara. Obrigado por esse papo riquíssimo, cara. Sério. Amém. Obrigado por, no meio dessa agenda apertada que eu sei que você tá hoje, você se dispor a vir aqui compartilhar com a gente, cara. Me sinto em casa aqui. Obrigado. Pô, maravilha, cara. Abraço para toda a comunidade Lume. Sim. E especial Sérgio Ponce, que nos conectou aqui. Conheci você através dele, né? Isso. A porta dessa oportunidade aqui, toda a família do Sérgio. E eu quero declarar sobre a Igreja Lume, que seja de fato uma igreja da noiva de Cristo aqui, que vocês sejam surpreendidos por pessoas que Deus vai trazer aqui. Amém. Porque o maior evangelismo que existe na terra é quando o Senhor vai acrescentando os que estão sendo salvos. Se o Senhor vai acrescentando, é que a gente não vai evangelizar as pessoas.
Mas o Senhor, ele confia pessoas num lugar que ele fala, ali eles encontram o que eles precisam, né? Que cada alma aqui seja encontrada com temor, que vocês tenham alegria no partilhar de pão de casa em casa, e que vocês sejam surpreendidos por pessoas que Deus vai acrescentar no ministério de vocês aqui. Amém. Vale muito a pena. Sou pastor já há 11 anos, estou no ministério há 25, não sei o que é um burnout, não sei nem o que é perto de uma depressão. Com 6 negócios. Com 6 negócios, 4 filhos. Isso que eu falei, isso 4 aí. filhos. 1.500 metros de grama para cortar em casa. E eu vivo uma vida extraordinária porque eu descobri um evangelho extraordinário. Maravilhoso, cara. Obrigado, cara. Obrigada. Muito bom. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi poderosíssimo pra você. Então você sabe como que é. Se é bom pra você, cara, manda isso pra alguém. Tenho certeza que isso pode ser ferramenta para mudar a mente, mudar a realidade, mudar a vida de muitas pessoas. Então compartilha esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui, já se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aqui o que você achou dessa conversa e também comenta quem mais você quer ver aqui na mesa com a gente. Beleza? É isso? Muito bom. Obrigada, gente. Muito feliz. Então, Tchau, tchau. até a próxima. Deus é bom, hein?